eu acho que 80% do trabalho que eu faço ou mais é de jornalista. Tipo, é ficar dando título, editando, escrevendo roteiro, pensando no que o público tá querendo ouvir, qual é a melhor forma de transmitir uma informação. Putz, isso é absolutamente... No Bora Ver, pensar numa entrevista que pergunta às suas Os vezes. vídeos de Bora Ver são área, 100% uma matéria jornalística. Ele pode ter um pouco de linguagem, né? Uma linguagem um pouco mais nova e tal, do YouTube, mas ele é uma matéria jornalística. Mas ciência... Primeiro que, quando eu tava na escola, assim, eu era muito curioso, isso sempre fui, mas por ciência eu não era tão ligado. Sim. Aí, no cursinho, eu tive que estudar muito, porque eu fiz jornalismo na USP, na época era, sei lá, 60 por vaga. Um dos cursos mais concorridos, provavelmente, Era na o época. segundo ou terceiro Que da ano USP. você entrou? Entrei em 2002. Era mais ou menos a nossa época, era o curso que tava lá em sempre cima, tava não, entre os 5 sim. mais concorridos. E aí aconteceu uma coisa que foi foda, que eu terminei o colegial, eu fiz colegial técnico em processamento de dados. Então era ET, né? Uhum. E aí eu não tinha as matérias do núcleo comum, que são as matérias normais. Tive um ano de química, um ano de física. Sim. Na hora de prestar vestibular, não passei nem pra segunda fase. Só que eu tinha juntado uma grana, que eu trabalhei de auxiliar administrativo na loja de adubo lá em Piedade, e eu consegui pagar um ano de cursinho, e daí eu deixei o emprego e fiquei só estudando. Estudei muito, assim, arrebentei estudar, comecei a gostar de química e física e tal. E foi nessa época que me despertou pra isso, eu achei legal pra cacete. Só que quando eu prestei vestibular, fui bem pra caramba, fiquei em 53 na lista. Tinha 50 vagas. Tá. Entraram 2 da lista. Você tá brincando, você não entrou na lista de espera estando em 53? Não, eu fui o primeiro dos desclassificados. Olha Cara, só, o hein? campeão da galera que não entrou. Tem a nota de corte e a sua, que Exatamente. é a próxima nota. Exatamente, Deve ser muito cara. frustrante isso. Antes fosse Mas 80, é, 100 e tanto, a mas sorte que eu tinha... Você foi o melhor dos que não foram chamados. Exatamente, eu fui olha o só. primeiro lugar dos classificados. Mas nessa época eu tinha acabado de fazer 19 anos. E, cara, você tem energia pra Claro, transformar o ódio em estudo, sabe? Agora eu vou Eu falei, passar nessa agora... nada como o poder do agora ódio essa merda para eu vou motivar. ganhar no vestibular. Daí eu passei, Uhum. no próximo ano eu passei. Mas aí eu comecei a gostar muito Aí passou em 49, né? Aí Não, aí deu pra ficar um pouco melhor. Eu sou o 50, Não. que é a nota de corte. Isso. Aí isso me fez gostar bastante de ciência, mas depois eu fui quando eu já me formei e tal, fui trabalhar na Globo, no G1, num projeto que chamava Globo Amazônia. E uma parte disso já era falar das pesquisas que rolavam na Amazônia e tal. E o pessoal de ciência me chamou para trabalhar na editoria de ciência. Naquela época, olha aí, ciência tava lá o Salvador Nogueira Que é maravilhoso. e o Reinaldo. E o Os Reinaldo. dois incríveis. Cara, eu sou fã dos dois demais, assim. E eu já trabalhava do lado deles, desde que eu entrei. Então já fui meio que aprendendo um monte de coisa com eles e tal. E, putz, daí eu apaixonei, porque daí eu vi que existia um vácuo, assim, né, de falta de base. As pessoas não entendiam nada das notícias, porque você tinha que começar meio do zero. Então explicar o que é o LHC, sabe? Putz, você tinha que dar 10 passos pra trás. E eu gostava muito de explicar o básico na hora de escrever uma matéria, começar mais do começo do que a média, assim. E aí, na hora que apareceu o YouTube, putz, eu já gostava muito de fazer vídeo, de editar, Trabalhei um tempo na faculdade com processamento de dados ao mesmo tempo de jornalismo. Então eu programava, naquela época existia a função webmaster, né? Sim. Você programava o site, fazia o design, fazia JavaScript, HTML, PHP, MySQL, tudo junto, e escrevia o texto depois ainda. E tudo isso me deu uma noção muito boa de como lançar coisas na internet, como é que funciona um site, um blog e tal. Na época que a Mari se formou, a gente fez um site para ela, que chamava Mariana Terapeuta Ocupacional, porque ela se formou em TO lá na USP, e é uma profissão que paga pouco e tal, ela precisava arrumar um jeito de, né... De se divulgar, inclusive. De se divulgar, de dar uma deslanchada rápida, porque a gente tava no fosso, assim, da grana, né? Não tinha... É quando a gente é mais criativo, né? Por necessidade. Não, né? foi muito legal, porque elas escreviam uns textos muito legais, e eu ralando muito em SEO, assim, pra quando você procurasse no Google, ranquear bem. E a gente conseguiu fazer com que, quando você procurasse terapeuta ocupacional, ela era a primeira profissional que aparecia. A primeira. Nessa época não tinha ainda esse negócio de você estar logado e aí aparece um resultado diferente pra você e tal. O algoritmo era mais neutro nesse sentido. Ele era um pouco mais tranquilo, E aí, cara... Não tinha tanto ad, né? Na hora que o YouTube apareceu, assim... O YouTube, quando ele apareceu, ele era toscão. Era 320 por 200 o vídeo. Era uma podreira, não No dava pra você quadrado. colocar. Aí eu falei, pô, na hora que esse negócio virar Full HD, eu entro. Porque daí dá pra fazer vídeos com qualidade a qualidade do vídeo vai perdurar durante muitos anos.